Olá pessoal, bem-vindos de volta a MGeoTech Podcast, episódio 7, temporada 3. Já sabem como é que é, podem nos seguir nos nossos canais, canal tanto no YouTube como no LinkedIn. Contato direto imonitgeotech@gmail.com. Agradecer como sempre o apoio institucional do TC220, que é o Comitê Internacional de Instrumentação e Monitoramento Geotécnico, que nos acompanha desde a primeira temporada. E agradecer também aos nossos patrocinadores Técnica Engenharia, Delta Mais Saúde e Delta Mais Assessoria. Relembrando que nós temos um sorteio em andamento, não é? Desde o 5º episódio, que é este aqui, que é o sorteio deste livro Fundamentals of Automated Field Instrumentation. Belíssimo livro, aqui, já falei mais do que uma vez o que é que está aqui, só ver os vídeos aí do canal, está tudo explicadinho, portanto um ótimo livro acerca de automação de instrumentação geotécnica, muito valioso. Já está disponível na Amazon, mas não é barato, aviso desde já, e está em dólares. Portanto, uma ótima oportunidade para ganhar aqui este livro. Só se cadastrarem no sorteio que tem aí o QR Code na tela, seguir o canal tanto no LinkedIn como no YouTube para ficarem elegíveis para o sorteio. Depois acredito que no 9º episódio nós vamos fazer o sorteio e vamos divulgar o vencedor. Tá? Para de youtuber à parte, vamos aqui para o nosso convidado do dia, que veio diretamente de Curitiba, não é? Curitiba, Belo Horizonte. Curitiba, Belo Horizonte. Propósito, nos fazer aqui uma visita, nos prestigiar com a sua presença. O que é que nós temos aqui hoje? Hoje nós temos aqui Elton Bazá, engenheiro geotécnico com mais de 15 anos de experiência na gestão de ativos geotécnicos, monitoramento e instrumentação de barragens, pilhas estéril e cabos a céu aberto. Atualmente atua como gerente técnico naval, liderando projetos de manutenção e confiabilidade de estruturas geotécnicas com foco em segurança, inovação e desenvolvimento de equipes. Possui sólida experiência na implementação de sistemas de monitoramento geotécnico, gestão de riscos e conformidade com normas do setor de mineração. Antes de ingressar na Naval, trabalhou por mais de uma década na Fugro, onde desenvolveu e coordenou projetos geotécnicos em diversas etapas, desde ensaios laboratoriais e investigações de campo até a implantação de instrumentação geotécnica e sistemas automatizados de monitoramento, atendendo a diferentes setores da engenharia. Bazá também possui doutorado em andamento na Engenharia Geotécnica pelo Núcleo de Geotecnia da Escola de Minas da UFOP, mestrado em Engenharia Civil pela PUC Rio, especialização em Geotecnia aplicada à mineração pela Fundação Gorsex. Acertei. Já não é o primeiro aqui que veio aqui da Fundação Gorsex. E graduação em Engenharia Civil para a Universidade Federal do Paraná. Exatamente. Sua trajetória é marcada pela combinação entre excelência técnica e inovação em soluções geotécnicas para a mineração. Bazá que fica mais fácil de chamar. Bazá. Muito bem-vindo, cara. Obrigado aí por teres vindo aqui de propósito para participar do nosso podcast, cara. Agradeço imenso a tua presença e já soltei a bola. Como é que começou aí a tua história, a tua trajetória na geotecnia e como é que acabaste aqui na instrumentação? Como é que nos conta aí um pouquinho aí para a gente entender como é que foi esse início? Tá bom, agradeço o convite, peço desculpas aí pelas postergações pelos bolos, né? Mas... A gente tem uma longa troca de mensagens até a gente conseguir aqui a sua presença aqui. Mas de qualquer maneira, ao fim de tanto tempo, ele se dispôs a vir aqui presencialmente. Sim, ano passado foi um ano um pouco complicado, porque como você mencionou, eu estou com o doutorado em andamento. Então foi um ano de bastante trabalho e disciplinas. Então a agenda ficou um pouco complicada. Então eu peço desculpas mais uma vez e agradeço. Desculpas aceitas, não tem nenhum problema. Agradeço muito o convite. Eu acho que é uma pergunta que os jovens geotécnicos fazem, ou quem tem interesse em geotecnia. Se eu falar que eu fiz engenharia civil e pensei ser engenheiro geotécnico, é mentira. Quando eu entrei na graduação de engenharia civil, a minha ideia era fazer engenharia de estruturas. Era ser um engenheiro de estruturas, né? Então eu achava bem glamuroso, né? Mas aí acaba que durante a graduação você acaba tendo outras oportunidades, né? Então eu acabei dando muito... gosto bastante da parte matemática e gostava na graduação. Então eu comecei fazendo monitoria de cálculo e depois da monitoria de cálculo eu acabei descobrindo que existiam iniciações científicas na universidade. Então eu fui bolsista de iniciação científica e o meu primeiro estágio foi na área de hidrologia. Tem até uma foto, não sei se você consegue projetar. Joguei a foto ali. Mas o meu primeiro estágio, né, primeiro projeto que eu trabalhei... Peraí, deixa eu só... Alexandre, coloca aí a foto. Isso. Por favor. Exatamente, obrigado. Então, essa foto ali é no segundo ano da faculdade, né? Eu estava
assim, já estava fazendo medições, né? Vamos lá. Então a gente estava no rio. Já estava com os pés na lama. Os pés na lama. Isso aí. Exatamente. Era um projeto que era na bacia do Rio Barigui, que é uma bacia que existente ali em Curitiba, região metropolitana. E foi o meu primeiro contato com medições, né? E também com automação, né? Então, nesse momento, a gente estava fazendo coleta de pontos de velocidade para fazer a curva-chave do rio, medida de vazão também. Legal. Tinha uma medida de turbidez ali, que é aquela placa ali, uma medida de turbidez indireta. E aí eu tô com a fita métrica ali, porque a gente estava levantando as seções. Mas também foi a primeira vez que eu tive contato com a automação. Então era uma seção instrumentada no rio, né? Eles mediam o nível, tinha um sensor de nível para o rio. E o objetivo dessa parte do projeto era alimentar um modelo de chuva-vazão. Eu também trabalhei nessa parte também, junto com o engenheiro ali, que é o Nicolás Lopardo, que foi o meu chefe ali naquele momento. Se puder passar na sequência ali também, pensando na trajetória. Logo na sequência, eu fui fazer iniciação científica também com geotecnia. E nesse caso, eu tenho que agradecer bastante ao Alexander Corman, né, que ele que acabou me puxando, né? Eu não gostava de mecânica dos solos, eu achava a mecânica dos solos estranho. Porque aquela visão muito do estudante que sai do ensino médio e vem para a faculdade. Fala, mecânica do solo, gente, que isso? Que coisa estranha. Mas acabou que ele me puxou para um projeto, era um projeto de monitoramento com inclinômetros numa encosta litorânea do Paraná. Morro do Boi? Não era Morro do Boi, era da Olapa. Já acho que eu também vi. Aquele acidente que teve no gasoduto do Gasbol, Olapa, né? Então era relacionado com isso, né? Então acabei iniciando minha trajetória de geotecnia com o Alexander. E logo na sequência com a Roberta Bonfim, né? Que também hoje é professora da Universidade Federal do Paraná atualmente. E a Roberta, ela também foi bem importante nesse início da minha carreira, porque ela me introduziu esse equipamento. Não é bem exatamente esse, mas é muito parecido com esse. Então, é um datalogger da Caioa. Na ocasião, era um projeto que a gente tinha que medir tensões nos pés de torres de transmissão, né, para verificar os esforços de fundação. Tem aqueles strain gauges, não é? Eu trabalhei com os strain gauges da Caioa. Exatamente. Então, esse foi o meu primeiro contato. Então, começar a montar ali as pontes de Wheatstone, né? Colar sensor, né? Então, para mim foi muito... assim... Aqueles circuitos que vocês veem no desenho lá, que vocês têm que colar, em que depois tem que... Como é que é? Tens que conectar de uma determinada maneira para tu anular os momentos e só teres oficial. Eu li muito essa bibliografia aí. Um quarto de ponte, meia ponte completa. Exatamente, cara. Exatamente. Esse foi o primeiro contato, né? A Roberta largou esse datalogger comigo. Na época, a coleta era feita com hiperterminal. Era bem rústico, né? A gente fez A gente fez essa coleta em laboratório para depois fazer em campo. Pode passar, por favor, o próximo slide. Aí, nesse momento, também tive contato com coleta de amostra. Então, essa figura aí são os bolsistas de iniciação científica e estagiários ali envolvidos no projeto do laboratório do qual eu participava, né? E para mim foi muito legal assim, esse contato inicial com a geotecnia, essa parte de campo, né? Eu acho que fez com que eu também me apaixonasse pela área, porque a geotecnia tem esse lado, né? Do campo, né? De você ir para campo, coletar a amostra, né? Aí você pode passar, por gentileza, o próximo. E aí esse processo todo foi se desenvolvendo junto ali com o grupo da Roberta, né? Era um projeto que a gente fez junto com o LACTEC na época. Então eu fui bolsista do LACTEC também. E aí a gente trouxe aquela ideia de string gauges que a gente fez em laboratório com a Caioa para campo, né? Então é uma foto que a gente tá montando ali a datalogger, né? Essa questão de importação você sabe como que é complicada, né? Sim. Então chegou tudo de última hora, a gente teve que fazer algumas montagens em campo. Então aí eu tava montando aí parte de um datalogger para a gente instalar na torre de transmissão. Aí tinha um anemômetro, né? Isso, era equipamentos da Campbell. A gente tava falando do André Derroy esses dias, né? Era equipamentos da Campbell. Campbell tá em todo lado. E aí foi uma montagem bem interessante. Para mim foi muito importante na minha carreira. Ele é a Larissa. A Larissa hoje ela tá
tá na área de geomecânica do petróleo, mas Legal. ela foi a engenheira que trabalhou comigo nesse projeto. Então, O painelzinho ali, o data logger ali. bateria, né? Multiplexador. Vocês estavam a ligar... que tipo de sensores aqui eram? Strain gauge? Era o strain gauges. Strain gauges dos pés das torres. Então, a ideia era você correlacionar o vento na torre de transmissão com os esforços na fundação. Mas os strain gauges estavam instalados desde a construção da fundação? Não. Estavam externos. Isso. Então, você já tinha a torre de transmissão em construção, instalava os strain gauges, fazia a leitura zero e monitorava esse acréscimo depender do vento. Externamente, não era algo que estava instalado na armadura ou internamente? Não, era bem próximo ali, bem superficial. Então, é essa a ideia. E aí, na sequência, né, eu acabei indo fazer mestrado na PUC-Rio, não necessariamente na área de geotecnia, né? O meu mestrado é na área de estruturas, né? Então eu fui teimoso ainda, lembra que eu falei pra você que eu queria ser engenheiro de estruturas, mesmo trabalhando com geotecnia? Não vou. Fui para estruturas, mas eu fui resgatado. E o Alessandro falou, a gente tem uma colocação ali na época era in situ, que virou fulgro, né? E aí eu tive uma oportunidade de trabalhar num projeto bem grande de instrumentação, que era uma obra industrial ali da TKCSA. Era uma área, uma região portuária ali na Baía de Sepetiba, de Solos Moles. Né? E eles estavam preparando ali para receber preparar uma área para ser uma área de preparação siderúrgica, né? De receber o minério e fazer preparação. Então, meu primeiro contato com minério também, hoje eu trabalho na mineração, foi ali, né? A gente recebia as hematitas para fazer, inclusive, os testes. Então, uma laje que a gente fez e que seria carregada com... Isso é um perfilômetro, não é? É um perfilômetro? Eu tive um desses também. Um perfilômetro, A gente comprou um desses na altura que trabalhava noutra empresa. E era no sul também. Era um perfilômetro que era um aterro sobre o Solomol. Eu acho que era numa estrada lá em Pelotas que estavam a fazer. E as nossas equipas, a gente teve que comprar esse negócio que era o inclinómetro horizontal. Acho que não estava disponível na época e só acabou de comprar. É porque é mais barato também que o quilômetro horizontal, né? E aí essa, no caso, é uma laje de concreto que receberia o minério, né? Era uma área chamada slab test. Então, a gente instalou nessa laje perfilômetros em direções longitudinais e transversais. E fazia esse monitoramento de como que deformava. Então passavas... Que basicamente é uma... Eu digo assim de grosso modo, para quem não entende, aquela mangueirinha tem um líquido, não é? Tem. E aquilo acaba sendo uma espécie de mangueira de pedreiro super sofisticada e super precisa, que aí vai-te dar as diferenças da altura, porque depois aquilo tu tens um reservatório com um líquido e aquilo vai-te dar as diferenças, não é? Bem sincero, mas é muito preciso. Eu lembro de trabalhar com isso aí também, cara. Exatamente. É bem interessante, bem legal. Existem variantes que você consegue fazer com o próprio piezômetro, né? Você coloca o tubo, coloca a água e passa o peso multicorda vibrante. A gente também utilizou essa técnica lá. Você usou também? Funcionou bem também. Bem interessante, cara. E aí tiveram desafios, né? Nesse mesmo site, a gente instalou também strain gauges, também estaca. Então a gente teve um trabalho de instrumentar o interior de uma estaca metálica, né? Então a gente teve esse processo, eu participei. Ali é uma engenheira que hoje ela é professora da Santa Maria, que é a Larissa Passini, né? Ela, inclusive, dá uma cadeira de pós-graduação de instrumentação geotécnica muito boa. Sério? Ela é vinculada ao FPR. Vamos convidá-la aí. Eu acho que seria uma boa. Eu recomendo. E ela participou comigo desse projeto aí, um projeto que a gente teve que fazer essa instalação no interior de estacas metálicas. Foi bastante interessante. Bem legal, cara. Tu entraste dentro da estaca ali? Eu entrei. Eu fiz todo o treinamento lá de espaço confinado, de gás. Eu ia perguntar isso. Eu assim, caramba, vai verificar o fundo do tubulão, Esse ano era 2008. Era 2008 esse ano, já faz um tempinho, tá? Pô, cara. 2008. Não, legal. Pode passar, por favor. E aí, esse é um dos primeiros projetos na área de mineração. Só que não é necessariamente numa área de mineração, né? É um projeto que a gente fez monitoramento na época de cavidades, né? Então, dentro do ambiente de mineração... Cavernas, isso. Cavernas. Existe uma legislação que fala o seguinte, classifico eu não sou especialista, a gente tem especialistas dessa área, mas tem uma classificação entre as cavernas, essas cavidades naturais, e quando elas são cavidades muito especiais, por exemplo, tem uma espécie rara que ela só vive naquele bioma, ela é uma cavidade de máxima relevância, ou arqueologia, ou hidrogeologia, né? Então tem toda uma classificação na legislação relacionada à espeleologia e a cavidades, né?
que protegem elas. Então, a ideia desse projeto era fazer um monitoramento de uma cavidade natural que estava próximo ao ambiente de mineração, né? Ela era em Itabirito, né? E aí a gente fez um projeto bem legal de coleta de dados no interior da caverna, armazenamento e transmissão satelital. Estavas na Fugro ainda aqui. Tava na Fugro da época, né? Eu tenho que até que pedir direitos autorais pra Lilian dessa foto, né? Depois eu vou ter que falar com ela, tá? Eu não falei com ela ainda não, mas... Ali tá o Giovanni Oliveira também, vocês devem conhecer o Giovanni também tá. O Giovanni tá ali, né? O Giovanni, cara. É, o Giovanni. O Giovanni mandou mensagem hoje de manhã, cara. Por amor de Deus, o mundo é pequeno. Giovanni Oliveira, então. Eu não tava conhecendo... Oi? Isso, e a entrada da cavidade. Então foi todo um desafio de logística. Outra foto, Alcino, desculpa. Essa aí. De logística, de passagem de cabo, porque todos os sensores eram transportados dessa maneira para a cavidade natural, né? Então Vocês entraram aí naquele buraquinho lá, depois aí tens acesso à caverna. Isso, porque a entrada é pequena, mas ela vira um salão do tamanho desse estúdio, assim, sabe? Claro, irregular, mas vira um salão. Né? Então, e ela... tem proteção por força de lei. Nessa caverna específica existia uma espécie endêmica só da região. Mas, por exemplo, como é que eles alguém foi lá e descobriu que tinha uma caverna ou ela já está mapeada? Não, no ambiente de mineração, na legislação de mineração, você tem que fazer esse mapeamento. Então, toda vez que você vai antes de explorar a área, já tens que saber que tem alguma coisa. Isso, antes de você fazer a lavra, você já faz todo estudo. Existem empresas específicas para esse tipo de estudo, então eles entram, vem a parte de hidrogeologia, vem a parte de arqueologia, vem a parte de biologia, né? Quais são as espécies que estão ali, né? Qual o impacto de eu remover a cavidade, porque às vezes elas abrigam morcegos, né? E aí, só que o nosso foco foi o foco geotécnico, geomecânico, né? De avaliar a estabilidade da cavidade natural e, né, o impacto da mineração em torno, né? Então, mineração tem toda essa questão de explosivo, né? De vibração, né? Então, era um monitoramento de vibração, deslocamento, né? Umidade no interior da cavidade, né? Aí tinham string gauges, tinham crack meters, tinham extensômetros para medir deslocamento de teto e piso, né? Então foi bastante coisa. Foi bem interessante esse projeto, né? Foi um projeto com a área do Ramon da Vale, né? Inclusive ele é um especialista nessa área de espeleologia. Legal. Tá. Aí também, dando sequência, Morro do Boi, você perguntou do Morro do Boi, que todo mundo fala. Todo mundo fala. O Alexander passa a vida a fazer apresentações em Portugal e no mundo acerca do Morro do Boi, cara. Eu lembro dessa apresentação, estou brincando aqui, mas essa do Morro do Boi, cara, eu acho que eu vi pelo menos uma, desde 2016, eu fui numa conferência em Portugal, que era o Congresso Nacional de Geotecnia. Quem era o convidado? Alexander. Sobre o quê? Morro do Boi. Aí teve... O Cobrancegue nesse ano. Quem foi lá também? Alexandre, o quê? Morro do Boi. E aí teve mais apresentações que eu vi e eu vi outras publicações também depois surgiram aí de mestrados e doutorados, né? Que o pessoal tambro trabalhou. E inclusive eu lembro de estar a fazer o curso internacional que tem lá na Itália de instrumentação, que na realidade dos poucos brasileiros que participam são da Fugro. Eu lembro-me de estar a fazer eu fiz o de Cocoabit. Então, eu lembro da época do Danny Cliff. Do Covid, eu lembro do Covid, eu também fiz, e aí tinha lá pessoal fazendo publicação, que eu tinha visto uma publicação do Morro do Boi também. Por isso é que eu falo Morro do Boi, porque acaba sendo mais conhecido, que é o que é mais publicado, né? Então, esse é do Morro do Boi. O Morro do Boi foi um grande esforço, né? Foram várias companhias, né? Tem toda a questão também da própria gerenciadora da rodovia, né? Que fez o investimento. Artérias, então teve um grande esforço de instrumentação e, assim, tem toda a questão de cabeamento, data logger, proteção anti-vandalismo, né? Que vou passar um pouquinho rapidinho depois ali dentro da trajetória, que é uma variável que a gente tem considerado nos projetos do Brasil, né? A proteção anti-vandalismo, mas, assim, foi um projeto muito legal, né? Que viabilizou vários projetos, né? Aí essa foto é com a Thaís Lazarin também, ela é geotécnica, acho que hoje da WSP, né? E... Na época ela estava, acho que como estagiária, né? E eu também bem novinho ali na foto, né? Já faz um tempo aí, gente. Mas foi também um projeto bem interessante, porque teve piezômetro automatizado, né? Teve toda a parte de células de carga, extensômetros para tinha medição de sucção, eu lembro. Teve sucção, né? Tensiômetros, né? Tensiômetros instalados. Então, por isso que é um projeto que rendeu muitos frutos, né? E rende até hoje, né? Tava conversando com o Malco esse dia, um colega meu da Vale, que trabalhou inclusive nesse projeto, não tá com a foto dele ali, mas ele trabalhou também, o Malco da Vale. Ele falou, tem artigo sendo do Morro Boi até hoje. Falei, que fantástico, então, né? Porque é uma referência, né? E tem a ver com segurança, né? A gente vai falar
talvez mais para frente ali, segurança operacional da rodovia. Exatamente, né? exatamente. Então, é importante isso também. Ali já esse desafio da infraestrutura, né? O porquê que a gente às vezes instala a instrumentação em poste por conta do vandalismo, é o tipo de infraestrutura que a gente tem que construir no Brasil, né? Exato, pode passar na sequência. Não tem jeito, cara. Aí desafios, né, no ambiente de mineração, já bem no ambiente de mineração, né? Algumas mineradoras, dependendo do nível de rejeito, você tem que tomar cuidados especiais, né, como máscara. No caso dessa barragem de mineração de ouro, então ali o rejeito ele necessitava que a gente utilizasse a máscara, né? Certo. Então faz parte aí também da vida do geotécnico, né? Tem quem pensa em geotecnia que é só glamour, gente. Não, é campo, muito aprendizado de campo e... O glamour só começa a partir do cara se transforma em consultor, muito cabelo branco, meio manco, dor nas costas. Acho que o glamour é mais nessa parte, porque a parte inicial... Mas tem que aproveitar. Esse projeto, inclusive, é em Jacobina. Jacobina é uma região maravilhosa. Então, você que trabalha com geotecnia, tem essa parte de campo, tem que aproveitar também os lugares que são fantásticos. Isso também é verdade, né? Por um outro lado, consegues visitar uma série de coisas. Na mesma linha ali também de projetos anti-vandalismo, né? É uma gaiola que um cliente, na época que eu trabalhava na Fugo, pediu, né? Eles pediram ali para proteger, né? E não proteger e cobrir. Se você passar o próximo slide, vai ver ali que tem uma... E tem um ninho de vespa. Tem. Isso faz parte da geotecnia também, gente. Aí é quando não tem cobra. Aí tem uns aí que tem quando cobra. Tem cobra. Vai no próximo. Então, além da grade, tem um tubo de PVC para esconder, né? As barragens, assim... A gente tem essa questão do vandalismo, né? Em várias mineradoras, né? Porque são áreas normalmente não muito operacionais, onde ficam as barragens, né? O acesso, ele não é um acesso muito controlado. Então, a gente tem que pensar nessas alternativas de proteger e esconder os instrumentos, né? Infelizmente, a gente tem isso. Não tem jeito, cara. Isso aí são instrumentos que não são baratos, né? Portanto, e às vezes é aquela coisa, tipo... Tens um equipamento, não é que o datalogger seja, nem é das coisas mais caras relativamente aos instrumentos, mas se o cara roubar o datalogger, tu perdes todo o intuito da instrumentação que não tens como monitorar automaticamente, não é? Portanto, e muitas vezes os caras vão lá só para quebrar o negócio. Sim, vê que não tem valor. Até que não tem valor. Vai, Alessandro. Pode passar, acho que já está acabando ali, acho que talvez seja a última. Acabou, já. Acho que é a última, acabou, pronto. Então, assim, foi uma questão... que eu não escolhi muito a geotecnia, ela foi acontecendo, e também não escolhi trabalhar na geotecnia aplicada à mineração que eu trabalho hoje, ela acabou acontecendo, né? Então, foi surgindo. Foi surgindo. Porque os trabalhos que tu foste desempenhando, tipo, acabaste, na altura trabalhavas na Fuga, não é? A Fuga ela sempre teve essa parte de trabalhar um pouco com a infraestrutura e também com a mineração. Sim, então, também estavas numa empresa que ela trabalhava nos dois lados, algo que não é tão comum no Brasil, para quem nos ouve. Tem muitas vezes empresas que elas são mais focadas na infraestrutura. Por exemplo, tem aqui muita empresa em São Paulo que elas trabalham como uma instrumentação aqui em torno de São Paulo. E eu, no início da minha carreira, eu trabalhei muito com infraestrutura, né? Projetos industriais e de infraestrutura, né? Esse mesmo do Morro do Boi é um projeto de infraestrutura, né? Rodovia, né? Rodovia. Então. E aí depois a mineração nos últimos anos ela ganhou mais essa preponderância na instrumentação. Os factos nós sabemos, não é? Mas aí depois a gente vai tocando nessa parte. Mas aí dentro da tua... Tanto depois da Fuga, não é? Agora atualmente tu estás naval. Mas... Tipo, o que é que tu, na tua atual posição naval, não é? Qual é o teu papel lá? O que é que tu fazes assim no teu dia-a-dia? Quais são as tuas responsabilidades ligadas à instrumentação? Como é que é trabalhar lá? Como é que funciona lá? Atualmente eu tô muito focado na manutenção desses sistemas, né? Então, todas as fotos que a gente apresentou ali foi muitos projetos de implantação. Só que uma variável que ninguém leva em consideração é a manutenção, né? Porque esses sistemas, né, eles precisam ser mantidos, senão o tempo canibaliza. Tem essa canibalização do sistema. Exatamente. Certo? Então ele vai se consumindo. Então eu estou muito focado nesse tipo de sistema. Internamente na Vale, eu dou suporte técnico para a implantação de novos projetos. Né? A gente teve uma força-tarefa bem grande, né, recente, não só na Vale, mas todas as mineradoras, né, de implantação de sistemas de monitoramento automatizado em barragens, logo após o acidente que a gente teve em Brumadinho. Né? Então é um requisito legal hoje. E as mineradoras, no geral, têm muitas barragens de rejeito, né, diferente da Vale, né, empresa que atualmente eu tô ligado. E essa questão
do você implantar, ok, né? Eu implantei, atendi o requisito legal. Mas tem todo um processo de manutenção, né? Então eu estou muito ligado hoje com uma disciplina que é nova para mim, que se chama de engenharia de manutenção e confiabilidade, que é uma área muito ligada ali à engenharia mecânica. A gente está desenvolvendo, já está em andamento, PCMs, né? Que são áreas de planejamento e controle de manutenção, focadas ali para instrumentação. Então, hoje o meu maior desafio é desenvolver plenamente esse sistema, né? Para que a instrumentação, ela... Tens um processo ligado ao processo de manutenção, exato, não é? Processo de manutenção, né? Mas internamente também do muito suporte técnico, tanto para instrumentação de barragem, quanto de pilha, quanto de cava, né? Mas aí tu ficas numa estrutura específica ou tu ficas a rodar várias estruturas? Não, eu fico atendendo de maneira mais matricial, né? Então eu atendo a geotecnia operacional, que a gente chama, como um todo, né? Mas aí ficas mais ali naquela área de Belo Horizonte ou se tiveres outra? Não, eu visito os clientes internos. Então, geotecnia, gente, não tem escritório não, tem que ter para campo, tem que visitar cliente, né? Tem esse detalhe também. Então quem pensa numa carreira de geotecnia, né, tem que pensar nessa questão de os problemas geotécnicos, né? Você tem que ir atrás deles para entender eles, né? Você vai ter que ir na barragem, vai ter que ir no talude, né? Vai ter que ir no aterro de solo mole, né? Então... Tens que ir lá para entender o que é que está ali, não é? Tipo, exatamente. Não é só, olha, eu tenho determinados instrumentos, tenho esta estrutura. Não, tem que ir lá no campo para entender... Como é que é fisicamente? Ok, ver um desenho de engenharia a gente tem uma ideia, mas assim, ver a magnitude do negócio, a escala, é outra coisa, é a noção, onde é que fica a escala hidráulica, onde é que fica a drenagem, como é que está a parede, como é que está a grama, não é? O projeto não está a dizer se a grama tem ou não tem grama, ou está erudido, não está, esse tipo de coisas eu acho que é. Mas aí, curiosidade, assim, nessa questão da manutenção que tu falaste, que é algo que eu também vejo discutido lá fora e eu também reflito um pouco sobre isso, que é aquela história de eu instalei os equipamentos e já era, ficou ali, acabou, aí está monitorando, eu não tenho que ir mais ali. O meu custo é quase uma... Entendes? E ainda bem que tu trazes isso, porque a gente nunca entrou muito nessa... A gente já falou aqui do vandalismo e fala de manutenção mais ao de leve, mas ainda bem que trouxeste essa questão da manutenção, porque realmente é aquela questão de... A gente sabe, ok, tem que trocar a bateria de datalogger, mas não é só isso, não é? Não. Então, tens que mandar para... O que é que tu tens assim, dentro da manutenção, o que é que normalmente te preocupas mais assim nos sistemas de instrumentação? Vamos lá então. Tem a questão da troca de baterias, que ela é importante, do datalogger, mas também tem essa questão de limpeza ali, a questão de animais peçonhentos, né? Então acontece esses formigueiros, né? Então você tem que ter um cuidado que ali. Entra dentro do datalogger. Entra e começa já a dar problema nos cabos, na fiação. Também entra no sistema de manutenção as aferições, né? Então você normalmente... a gente acaba automatizando muitos instrumentos de tubo aberto, né? Toda a mineração, né? Você tem os pesômetros Casagrande, os indicadores de nível d'água, e você coloca o sensor dentro, né? Então, de tempos em tempos, é recomendável você... Fazer o teste de vida dos... fazer essa comparação da leitura, né? Até a gente comentou por alto da norma nova ali para instrumentação de barragem de acumulação de água. Que ela trouxe, assim, muito da rotina que a gente já faz, né? Ela não é uma norma... como a gente mencionou por alto, aplicada diretamente à geotecnia, mas ela é uma boa referência. E tem os testes de vida, né? Os ensaios de vida que a norma menciona, não fala testes, mas fala ensaios, mas é a mesma coisa, que consiste em você verificar se o piezômetro Casagrande está operante, né? Então também isso faz parte da rotina de manutenção. Pode estar com às vezes é manual, mas ele pode estar com o matado. É importante. A gente está funcional, mas aí quem não está familiarizado diz assim, funcional como assim? Um tubo com água. É que esse tubo tem uns furos na base, não é? O Casagrande tem uns furinhos ali, 1 metro no filtro dele, mas se isso tiver ao fim de um tempo pode colmatar. Se tiver colmatado, o nível de água vai variar se o tubo estiver aberto entre a água da chuva. Entendes? Portanto, se não fizeres esse teste de vida, tu não vês se ele está variando isso aí. Exato. Portanto, e às vezes você pode ter problema nas juntas, pode ter quebra por deslocamento. Também a estrutura pode estar deformada. No ambiente de mineração é muito comum, por conta de tráfego de veículo, principalmente em pilhas e cavas, né? Os veículos passam por cima, às vezes tem um carregamento de material dentro, né? Então, poxa, esse material que carregou dentro, ele tem um impacto, né? Você acaba fazendo um teste para verificar se o funcionamento está ok. Tá, então a gente acaba fazendo esse teste bianualmente, né, de vida nos piezômetros Casagrande.
E essas comparações também, essas aferições entre a leitura manual e automatizada a cada 2 anos. E é bem interessante porque essa norma que a gente mencionou por alto, ela orienta a cada 2 anos, né? Então já é uma... Mas assim, tu tens algum, assim, na tua cabeça, assim, algum número, assim, de percentual de perda, assim, de equipamento, já assim, olha, ao fim de 2, 3 anos a gente sempre perde 10% dos casa grande, 20%, eles deixam de funcionar ou se mantém funcionando durante Não, bastante ainda tempo? não. A ideia é com o tempo a gente ter essa informação. E esse tipo de informação, ele tem conceitos ali de engenharia de confiabilidade, que é o MTBF que eles falam, né? O tempo médio entre falhas. Então, para um data logger, por exemplo, para um sensor, né? Median time between failure. Isso, MTBF. Exatamente, MTBF. Então, a gente está começando também a calcular esses indicadores. Então, tem um grupinho bem legal ali na Vale que está desenvolvendo essa questão de PCM para manutenção. Então, e para além desses tubos, estavas a falar da manutenção, tem os tubos do piezómetro, as baterias, painéis solares, provavelmente vocês também têm que dar uma... Sim, a questão de prisma, limpeza de prisma, né? Também tem que fazer a remoção da vegetação ao redor do prisma. Às vezes você tem a estação total robotizada, exato. Só que a vegetação cresce, você não tem visada, então... Ou quando o cara vai cortar a grama, o cara passa a roçadeira no prisma. E aí o cara vai ver, pô, o prisma de 10 milímetros. A mim já me aconteceu um inclinómetro, o cara da roçadeira estava a limpar e o cara bateu assim no tubo, assim, mas aquelas roçadeiras, aquelas da rotação, mas bateu com tudo, cara. Tanto que o inclinómetro era automatizado e ele deu 6 milímetros de acerto. Aí me ligaram, assim, puta André, deu aqui uma diferença, não sei o quê, E eu assim olhei, manda-me os dados. Aí eu fui olhar os dados, aí eu olhei que entre as 8 e as 9 da manhã tinha dado o pulo, só que do género, pulou e estabilizou. Eu disse assim, cara, aconteceu alguma coisa assim, pelo que eu vi, pela minha experiência, assim, cara, alguém bateu nisso aqui. Aí o cara foi puxar as câmaras da barragem e ele viu que eram os caras da roçadeira que passou. O cara deu um zoom na câmara do vídeo monitoramento. Fiquei impressionado com o zoom, cara, muito bom. E o cara mostrou a lasca no tubo do PVC, cara. O cara bateu e tinha sido exatamente tipo, podias acionar um TARP ali, sei lá, porque deu uns 6 milímetros assim de um momento para o outro e imediatamente a gente atuou e descobriu a causa do negócio. Mas tipo, às vezes é uma coisa besta que o cara está a cortar a grama, mas pode bater num prisma, bater num instrumento e cortar um cabo. Às vezes tens um cabo ali que tipo, acredito que vocês também devem ter que fazer manutenção de cabo, mandar equipamento para calibrar. Tem sempre quebra de cabo, principalmente quando empilha e cava, quando tem alguma automação e tem deformação, não é? A questão também dos medidores de vazão, né? A gente tem que fazer... Normalmente utiliza sensor ultrassônico e se você não fizer a limpeza ali da região onde está o sensor e começar a crescer uma vegetação, você também tem interferência na leitura. Aí ele deixa de ter aquela... não reflete, né? Porque é aquela a água, tens a calha partial, não é? Isso. E aí depois se começar a acumular ali aquele musgo, aí ele não reflete. Não interessante, reflete. Já não sabia não. Então tem toda essa questão de manutenção que às vezes você fala assim, se você não dá a manutenção correta, o medidor de vazão não funciona. Então você não vai ter uma informação correta e você vai falar que o sistema não funciona. Na verdade é falta de manutenção. Essa questão toda de, às vezes, automatizar instrumentos de tubo aberto com piezômetro, né? A gente acaba utilizando muito o modelo de corda vibrante, né? E ele é um modelo muito sensível ao choque mecânico, né? Então se você está com ele automatizado, eventualmente você vai fazer uma leitura manual e se você não cuida na hora de descer o seu medidor manual e ele choca com o sensor, ele já dá um pulo, né? Já tem o shift, né, na leitura zero e você tem que fazer novamente uma leitura zero. Então esse é um problema também que a gente encontra às vezes. Então esse trabalho, aproveitar aqui o gancho aqui, isso vai de encontro com aquele trabalho que tu desenvolveste, que tu publicaste inclusive no Cobranseg, que é aquela avaliação dos tempos de resposta em piezómetros casa grande. Portanto, esse trabalho, esse tempo de resposta está relacionado com os testes de vida que tu vinhas fazendo e aí tu acabaste fazendo essa publicação. A gente fez esse trabalho junto com o Malco e com o Samuel, mas é mais no intuito de também de aproveitar o teste de vida, porque a maioria das pessoas fala, não, você coloca água e observa se desceu a água e se equalizou. Ok, né? Mas você consegue mais variáveis desse teste, né? Tem formulações como a formulação do Horslev ali, você consegue determinar o coeficiente de permeabilidade. Se você souber o trecho perfurado, né? E o diâmetro ali, né? Então você consegue determinar o coeficiente de permeabilidade. E com esse coeficiente de permeabilidade, ainda, você consegue determinar o tempo de resposta por uma equalização de 90%.
Tá? Então, esses testes de vida que você realiza, eles podem subsidiar, inclusive, o intervalo de coleta de dado que você tem que ter. Né? Todo mundo fala assim, o piezômetro Casagrande ele tem um tempo de resposta que não é tão rápido. Né? Aí depende, né? Até no artigo que a gente fez, lá a gente avaliou para algumas barragens, né? Os tempos de resposta eles variavam ali de 1 minuto, 5 minutos, mas, por exemplo, tinha instrumentos de fundação que o tempo de resposta era de 1 hora. Isto é, o tempo de resposta a falar é o tempo em que realmente acontecia e o Casagrande pegava a leitura, que é o tempo que a água demora para entrar dentro do tubo. Isso, não é? Exatamente. Dependendo do diâmetro também que tu tens do Casagrande. Então, a ideia desse trabalho foi viabilizar o dimensionamento de tempo de coleta também. Né? Então, vamos lá. Okay. Qual tempo de coleta eu faço para um sistema em que eu automatizei instrumentos de tubo aberto? Né? Então, se você tem os testes de vida, tem os coeficientes de permeabilidade, você calcula os tempos de resposta e consegue verificar o menor intervalo, né? Então, com base nesse teste também. E óbvio também que a ideia de você fazer o teste de vida, você consegue ver esse valor da permeabilidade ao longo do tempo. Né? Não está nesse trabalho aqui, teve outro trabalho que eu fiz com o Ian, né? Que é professor da PUC Minas, né? Em que a gente comparou testes de vida entre 2 ciclos, a cada 2 anos. Né? A gente já tem para algumas barragens, né? Esses testes que são realizados, por exemplo, 2020, 2022, e podemos comparar com 2024, que foi o ciclo. São ciclos de 2 anos. Então, você consegue observar essa permeabilidade ao longo do tempo. Né? Então, se a permeabilidade ela muda, né? Pode ser um sinal de comatação, como você falou. Cara, interessante, não é? Não, legal, cara, esse negócio da forma como vocês estão levando adiante, o facto de vocês utilizarem os instrumentos com outra finalidade. Não só, tipo, a segurança está implícita, não é? Mas tu estás à procura de outros parâmetros para tu otimizares também o teu processo de monitoramento. Sim. Porque essa questão do que tu estás a falar aqui, porque não está tão familiarizado, uma pergunta clássica é assim, qual é a frequência de monitoramento que eu vou colocar? Eu chego lá, eu coloco os meus piezómetros, eu coloco o meu inclinómetro, eu coloco todos os instrumentos. Aí agora vou colocar 10 minutos, 30 minutos, 1 hora. Eu acho que isso é uma que até tenho discutido com alguns colegas, assim, como determinar o tempo de coleta mais adequado. Porque eu posso sempre chegar lá e colocar 10 minutos, os sistemas agora aguentam, só que tu ficas com uma base de dados, cara, gigantesca, e que muitas vezes o que te interessa é assim, eu tenho a cada 10 minutos, mas tu chegas à conclusão que se eu tivesse a cada 2 horas ou 6 horas, me atenderia perfeitamente, e eu não necessitava de ter toda esta base de dados. E tu utilizares este trabalho para dizer assim, não, olha, o tempo de resposta é este, e eu consigo saber, o meu piezómetro, se coletar a cada 2 horas está de bom tamanho, é um bom embasamento para tu justificares isso, e não só à base de, olha, minha experiência me diz, chutómetro, bota aí 1 hora. Para instrumentos de tubo aberto é uma boa metodologia, né? Porque o instrumento de tubo aberto vai ter o tempo de resposta que depende da geometria e da permeabilidade do Casagrande, né? Mas de fato, para os instrumentos que são de instalo direto no maciço, né? O tempo de resposta é praticamente imediato. Eu entendo que aí a taxa de coleta vai depender ali da análise de risco que você faz, né? Exatamente. Se tem pessoas envolvidas, né? Da sua segurança operacional. O nível de criticidade, não é? O impacto, a suscetibilidade. Exato. O risco igual ao impacto, vezes. Dentro disso aqui que estás a fazer aqui desses estudos, eu suponho que tu tens que coordenar a tua equipa, tu tens uma equipa de manutenção, tens uma série de pessoal que trabalha contigo nesta parte de manutenção, que te ajuda nestes trabalhos. Como é que funciona essa tua estrutura? Eu tenho interface com... normalmente nas empresas de mineração, né, você tem vários times, né? Tem o time de geotecnia, tem o time de tecnologia, tem o time de manutenção. Então, sim, eu tenho interface com a área de PCM hoje. Então, hoje nas mineradoras, muitas delas têm áreas de planejamento e controle de manutenção, né? Esse termo PCM está muito relacionado à gestão de ativos, né? Que é uma coisa mais industrial, não é? Tipo, este PCM não é um cara só da instrumentação. Ele vai dar manutenção em toda a tua planta, não é? Mas a gente já está começando... Por isso é que tu falas que tem muito contato com o mecânico, não é? Porque basicamente os caras são eletricistas mecânicos que não eu tenho um engenheiro mecânico que a gente faz trabalho juntos, que é o Samuel. Ele é engenheiro mecânico, ele está nessa área. E na engenharia mecânica é muito difundida esse termo de ativo, né? Então a gente está começando a tratar, né, barragem, pilha, cavo e talude como ativo. Ativo geotécnico. Geotécnico, não. Certo?
E como todo ativo, ele tem que ter manutenção, né? A gente já publicou alguns trabalhos, inclusive no Slope Stability, a gente fez um trabalho em conjunto ali também com o Samuel, em que a gente mostra um pouco dessa metodologia, né? De ter todos os ativos cadastrados no sistema, por exemplo, como SAP, né? Ter todas as rotinas de manutenção, né? Já tudo programadas no sistema. É tipo um carro. Eu tenho aqui o meu carro, olha, a minha revisão dos 10 mil e dos outros dos 20 mil. A minha cava, olha, cada não sei, 6 meses nós temos que ir isto. Exato. Puta, legal, cara. Exatamente. Então, assim, faz parte muito da minha posição técnica de transitar com esses times, mas eu também tenho muitos projetos com a área de tecnologia, né? Então, toda essa automação que a gente fala, né? Tudo bem, tem o sensor geotécnico, tem os data loggers que a gente tem ali na barragem, mas tem toda uma infraestrutura de rede ali que são times de tecnologia, são engenheiros eletricistas, de automação, analistas, né, específicos. Informática, servidor, não é? Rede TI e rede TA, né? Porque normalmente as barragens elas ficam em regiões em que eu não tenho eletricidade, né? Então já começa todo esse processo, você falou, painel solar, transmissão de dados, né? Então as transmissões normalmente que em mineração são transmitidas via rádio, né? Então tem um time de tecnologia muito presente que também trabalha nessa mesma pegada de PCM, né? Só que com foco já nos ativos de transmissão de dados, né? Então a gente tem algumas divisões, mas essa questão de trabalhar também com equipes multidisciplinares, a gente também tem que ter uma matriz de responsabilidade, né? Então é necessário esse tipo de elaboração de matriz, sempre é um processo contínuo, né? As coisas mudam. As pessoas a todo mudam, momento as pessoas mudam, também mudam, né? Mas é importante ter essa questão da divisão de responsabilidades e comunicação, né? Então a gente tem que, acho que em todas as áreas, né? Mas para viabilizar um projeto multidisciplinar como esse, tanto no quesito de tecnologia quanto de manutenção, eu vendo pensar geotecnia, né? Tecnologia, engenharia de manutenção, né? A comunicação ela é bastante importante aí para viabilizar que tudo ocorra, porque são times distintos, são profissionais com expertise distintas e todas elas fazem o processo rodar. E às vezes tu estás a fazer, às vezes tu estás a mexer num sensor aqui, isso vai ter impacto no servidor, no software de visualização, no centro de monitoramento. E tudo que eu falo tu tens que documentar e avisar, pessoal, estou mexendo aqui o negócio, porque agora não está funcionando aí na vossa tela porque nós estamos dando manutenção. Mas se tu não comunicas isso, o cara está lá no centro de monitoramento e ele diz, para tudo, está alguma coisa errada. E isso que você falou é bem, bem sério, porque o cliente final, né, pensando no ambiente de mineração, são os centros de monitoramento geotécnico, né? Que também são... que respondem a uma outra área, né? Também, hoje os centros de monitoramento geotécnico são requisitos legais também, e eles são os principais clientes, são stakeholders aí, são clientes finais que a gente tem que garantir, né? Porque É interessante estás a falar isso, vocês são da mesma empresa, mas tu estás a atender o teu cliente que está dentro da própria empresa. Para as pessoas terem ideia, cara, o negócio é tão grande na mineração que o teu próprio cliente está dentro da tua empresa. Pode ser o teu colega do outro departamento, mas tu estás a atender, isso é muito interessante, cara. Tu estás a atender os centros de monitoramento geotécnico, que é o cliente final, que é o que está na tela, não é? É o front, não é? O que tu estás ali a ver eles te vão dizer, o dado está bom, o dado está ruim, mas olha, está alguma coisa aqui, precisa de uma manutenção, porque tu deves fazer, suponho, manutenções periódicas e também manutenções em que deu problema e tu tiveste que ir lá e tiveste que acionar o teu fornecedor, garantia, tiveste que puxar as orelhas a alguém. Exatamente. É muito importante, assim, porque tem o cliente final, mas tem outros stakeholders ainda. Então vamos pensar assim, o cliente final é o CMG. Mas a Agência Nacional de Mineração, né, ela é, digamos assim, um stakeholder importante, porque ela faz visitas frequentes, né, nesses centros, né, para averiguar se tudo tá ocorrendo de maneira como foi desenhado na legislação, todo o sistema de monitoramento estão realmente funcionando. Em relação a... Você mencionou a preventiva, corretiva e tem a preditiva também. Então, sim, né? A gente hoje traz esse conceito também de manutenções preventivas. A NBR que a gente mencionou lá de instrumentação, que se deve abordar em algum outro momento no
no podcast, ela fala um pouco dessa estratégia. Mas sim, né? A gente hoje tem indicadores para preventiva, tem indicadores para corretiva e tem intenção de trabalhar de maneira preditiva, né? O que seria trabalhar de maneira preditiva? Seria eu estar monitorando, por exemplo, meu nível de bateria do sistema em tempo real, né? E eu chegar à conclusão, aquela bateria em específico ela está caindo num nível muito rápido e eu vou substituir ela rapidamente para não perder o meu dado. Né? Não, isso é muito interessante porque isso aí vai de encontro com uma coisa que, como eu trabalho com suporte, muitas vezes isso acontece, o cliente ele acaba ficando mais dependente, sei lá, ou seja do fabricante, seja do integrador, não é? E aí, para fazer esse tipo de manutenções, eles acabam assim acionando o integrador ou até o fabricante, assim, olha, está acontecendo isso, me ajudem. Porque eles não têm uma estrutura, ou até têm a estrutura de manutenção, só que ela não está capacitada para isso. Portanto, isso é extremamente importante porque vocês são capazes de o fazer internamente. Sim. Que vos dá muita autonomia. Sim. Que tem que ser, estamos a falar de empresas gigantescas com centenas de estruturas. Se tu fores a ligar para todos os fabricantes e integradores, tipo, o pessoal não trabalha com mais nada, porque tem muita coisa. Vocês têm que ter essa autonomia para vocês tomarem as vossas próprias decisões, não é? Sim, mas essa parte, né, de engenharia de manutenção ela é bem interessante. Assim, para mim isso está sendo um aprendizado bastante grande trabalhar com os profissionais dessa área, né? Legal, porque é uma seriedade tremenda. Com a qual eles trabalham com os demais ativos, né? Que a gente está acostumado a pensar ativos de uma grande empresa de mineradora, a correia transportadora, né? A linha férrea, os trens, né? Os fora de estrada. Mas a gente está trazendo esse conceito para a geotecnia e é bem legal, né? Que você começa a ter indicadores de manutenção, ver o que você precisa melhorar de manutenção, né? Se a sua relação entre corretiva e preventiva ela não está elevada, né? Isso retroalimenta a tua estratégia de manutenção. Tu começas a criar os teus padrões internos, sim, não é? E aí tu já começas... E até a forma como tu estabeleces o custo. Eu vou comprar esse sistema aqui, mas esse sistema eu tenho, ao fim de um tempo, vai requerer X, um valor de manutenção, vai precisar que eu vá lá a cada 2 anos, 1 ano, ou por exemplo, prefere esta tecnologia aqui porque ela não necessita de tanta manutenção. Estou a dar aqui alguns exemplos assim por alto, porque aí tu tens, dependendo de como está feita a instalação, ela vai precisar mais ou menos de instalação, ou vai ter um vandalismo ali que tu vais ficar sem o data logger e tu vais ter que ou corrigir cabo ou colocar o data logger. Portanto, eu acho que esses padrões são bem interessantes e que não se toca tanto. Foi aquilo que eu falei. Às vezes eu falo por mim que eu até já fiz esse gráfico e o fiz errado, que eu tenho um gráfico que eu comparo a instrumentação manual com automatizada. E a manual, ela é proporcional à quantidade de equipes, não é? O trabalho, a equipe mesmo, não é? Portanto, ela vai crescendo assim. E a instrumentação automatizada, a curva que eu fazia à época, antes de eu considerar os custos de manutenção, era do género. É o meu custo inicial, implementação, e depois ela é mais ou menos flat. Porque aí basicamente tu vais ter troca de baterias. Não necessariamente. E aí eu lembro de olhar para esse gráfico que eu utilizei durante uns anos, e eu lembro depois de estar em outras conferências e o pessoal falar desse negócio da manutenção e dizer assim, não é bem assim. O pessoal está... Porque acaba sendo muito aquela coisa de quando tu trabalhas para fabricante ou para integrador, o teu escopo termina ali. E depois o dono de obra, o dono, é que depois ele vai fazer essa parte da manutenção e nós não temos acesso aí. Mas aí quando tu integras as duas coisas, assim, puta, aquela curva ali, ela não é bem isso, ela é um pouquinho, ou às vezes há uns pulos, não é? Ela até pode ser assim, mas há um pulo e vai aumentando ali. Portanto, eu acho que isso, cara, isso é muito relevante estar a trazer aqui, cara, e acho que ninguém, em 3 temporadas a gente nunca entrou, a gente entrou em suporte, mas nunca entramos em tanto detalhe na questão de manutenção de instrumentação. Tu vais falar mais alguma coisa? Eu tinha-te cortado, desculpa. Não, acho que esse ponto é importante, né, em todos os sistemas de monitoramento. Então a gente hoje tem essa rotina de preventivas, né, em todas as tecnologias de monitoramento da... Mas aí, tu trabalhas só na parte da manutenção ou tu também dás suporte na parte de implementação dos sistemas ou é outra equipe que faz isso? Também do suporte na implantação, né? Hoje, vamos pensar assim, hoje no ambiente de mineração, o desafio de implantação ele já passou, né? Foi muito ali 2020, 2021, muito relacionados ali pós-Brumadinho. E era aquela corrida, porque tu tinhas a legislação até 2022. Exatamente. Tinha que estar tudo... Exatamente, pronto, mas eu participo normalmente dos testes de conceito, né? Pilotos, né? A gente faz muito pilotos na Vale para
testar novas tecnologias. Eu vi que até que você, no último episódio, conversou com a Pamela, com o Anderson. Sim. A gente já fez alguns pilotos com eles, são tecnologias que a gente já aplicou, né? Vocês vão trazendo e vocês vão testando. Então, vocês têm pontos específicos para vocês testarem ou são estruturas? Vocês têm uma parte só de teste? Não, chega a demanda e aí a gente faz o teste, né, tenta validar e aí se valida, replica, né? Por exemplo, hoje um desafio que eu vejo assim para a área de mineração e instrumentação geotécnica é o monitoramento de sucção, né? A gente sempre tem essa dificuldade de querer adaptar instrumentos da área agrícola para trazer para o ambiente de mineração e está sendo difícil, né? Então tem vários testes sendo feitos por outros colegas, né? Colegas da área de projetos e que estão tentando aí viabilizar esse tipo de monitoramento, mas a sucção acaba sendo mais superficial, não é? Tipo agrícola. Só que nós na geotécnica nós precisamos ir um pouco mais profundo, não é? Exatamente. É algo mais... Depois a gente tenta... eu vejo isso porque já é uma discussão que eu já vejo já quase uma década e eu vejo essa pergunta, mas piezómetro lê sucção. Tem lá na ficha que dá menos 100 kPa. Mas não é sucção. Então, eu assim... mas a saturação, como é que é? Eu sempre pergunto... Porque a gente faz os vídeos bonitinhos da saturação da pedra porosa. E eu, beleza. Mas quando não está saturado, ele vai à sucção. Aí eu sempre fico... Eu sempre tenho umas respostas assim... dá, mas não é bem assim. E eu assim... então, para lá. Tem aqui vamos usar outro instrumento. E aí... eu vejo esse interesse agora pela sucção, mas eu, por exemplo, eu não vejo, e olha que eu trabalho para fabricante, não que faça piezómetro, não é? Mas não vejo os fabricantes focados nessa questão da sucção. E eu nunca entendi, eu acho que eu também nunca parei para perguntar isso, mas eu nunca vi assim grandes fabricantes preocupados. Eu não sei se porque a demanda não é grande e não justifica. É uma demanda não grande ainda, mas eu acho que com o avanço das pilhas de rejeito e as normas assim obrigando a fazer isso, eu acho que acho que vai demandar, talvez mexa com o mercado um pouco. Eu espero que mas sim. Eu concordo com você, essa questão da medida de poropressão negativa do piezômetro não é sucção, não, é uma pressão negativa. Já conversei algumas vezes com alguns fabricantes, eles falam, não, você não pode considerar sucção, mas pode considerar uma pressão negativa, porque a sucção ela envolve a água, né? Quando você pega aqueles tensiômetros, aqueles mais tradicionais, você tem que sempre armazenar, repor a água no sensor, né? Aqueles que a gente usou no Morro do Boi, por exemplo, eles necessitavam dessa reposição. Então tem que ter uma manutenção da água. Que a água está dentro do negócio. Isso. A sucção é o solo que está puxando a água fora. Então é um movimento inverso, não é? A pessoa lá da Inglaterra, da Geotechnical Observations, eles têm esse tensiômetro lá do Imperial College, não é? O pessoal está-me a ouvir, eles veem aqui o podcast. Um abraço para o Bruno e para o Andrew Ridley, trabalham com isso. Se tiverem alguma novidade, nos avisem, por favor. Não, a gente conversa aí. O pessoal tem uns trabalhos bem interessantes aí. E eu ia te falar então essa questão das tecnologias. Estávamos a falar aqui de um exemplo aqui do pessoal da Geomi, não é? Da Pamela e do Anderson, que fizeram alguns projetos piloto com vocês. Mas que outras tecnologias é que vocês estão assim, vocês estão trabalhando, que vocês estão experimentando, algo que tu estás a implementar? O que é que tem de novo aí que já... Olha, eu acho que é um desafio bem grande você instrumentar ativos geotécnicos maiores, como barragens e pilhas, né? Por conta da geografia, né? Acaba sendo uma distância grande. Né? Então, hoje a gente tem algumas tecnologias que elas suportam aí, transmissão de dados com grande distância, como LoRa, né? Acho que você conversou com o Vidigal também em algum momento aí. Né? Segunda temporada. Isso. Conversou com o Vidigal. A gente solta nomes aqui, cara. Todo mundo se conhece. Só vocês não conhecerem, vocês vão ver algum dos episódios aqui que deve estar lá. Então ele deve ter falado das distâncias aí que a tecnologia atinge. 32 km, que era o máximo em teste. Eu lembro desse episódio. Eu falo 32 km ou mais, cara. Eu lembro que foi um valor assim muito acima do... Então, assim, a gente já tem algumas soluções nesse sentido, mas a transmissão ainda, né? Porque você acaba tendo que ter sempre o concentrador, né, Sim, André? Então, você vai ter que ter um concentrador e esse concentrador vai ter que enviar o dado para algum lugar. E você precisa enviar esse dado para uma central, né? Seja um centro de monitoramento geotécnico, seja para a área que vai fazer a análise.
Então, eu acho que é um desafio aí a gente ainda buscar soluções de conectividade mesmo. A gente poderia talvez pensar em trazer... Tu acha que a conectividade é uma coisa que um desafio. Trazer pessoas da área de conectividade para falar um pouco de como que está esse processo satelital, né? Aquele projeto que eu mostrei no início da apresentação era satelital, mas era caríssimo, né? Foi um projeto piloto, né? Foi caríssimo porque lá pelo ano de 2014 a transmissão de dados satelital era bem cara. Agora eu acho que ela vem caindo. Isso, vem caindo, tipo, mas ainda em vez de mais data loggers, agora com a tecnologia satelital disponível para nem necessitar do gateway, não é? Eu já vi casos em que o data logger manda por satélite, qualquer coisa assim. Exatamente. Então, eu acho que são tecnologias a serem exploradas, na minha opinião. Também a tecnologia LTE, né? Com rede LTE também, acho que é interessante avaliar. Eu não tenho nenhum projeto específico com essa área, mas eu fomento, né? Tem empresas parceiras, a gente mencionou já a mim, mas tem outras empresas que a gente tem contato aí para viabilizar esse tipo de iniciativa. Mas hoje a gente está utilizando muito LoRa, né? Rede Zigbee, né? Em termos de conectividade, né? Porque a conectividade na mineração tipo, eu acho que é bem desafiante porque a questão de ser remoto, não é? E depois tu tens uma série de data loggers que, eles ligam o wireless com os sensores, é um grande avanço. Antigamente era cabeado. Antigamente era abre vala e vai embora, não é? Tipo... muito similar àquela foto, que a gente emendando cabo. Aquela foto eu tava com a Thaís emendando cabo. Emendando cabo, fazer as emendas de cabo são pontos fracos que podem vir a dar problema no futuro, não é? Não me lembro, agora há pouco tempo estava na viagem que eu fiz para fazer a instalação. Cara, a gente fizemos toda a instalação, cabo para caramba, ligámos no data logger, 2 equipamentos não estavam funcionando, uma linha de 850 metros, onde é que estão os splice kits? Aí a gente assim, um está aqui, outro está ali, aí a gente saiu 850 metros à procura, cortámos o tubo, que já estavam os tubos todos fechados, descobrimos o negócio, abrimos, cortámos o cabo, testámos tudo outra vez. Agora está. Era o negócio que quando a gente puxou o cabo, a resina epóxi ainda não tinha secado e ela soltou um pouco, aí o cabo soltou. Aí a gente teve que ir lá nas juntas e tivemos que corrigir tudo outra vez, puxámos o cabo novo no data logger e pegou o sinal. E eu assim, cara... podíamos ter colocado centenas de milhares de dólares em jogo por causa de um splice kit que não tinha curado no tempo suficiente, porque lá está, pressão de obra, tens que entregar, está terminado, tem que fazer amanhã, e às vezes não deu aquele tempo de cor, a gente deu uma esticadinha ali no cabo, o conector soltou um pouco e não deu sinal. E foi aquela coisa, se não fosse dar ali, mais tarde ia precisar de uma manutenção. Só que ia estar soterrado e não ia dar muito certo. E tem toda essa questão também, né? Usar um splice kit é o recomendado, mas muitas vezes não tem, né? Não tem, não é? Cabo com cabo, fita isolante, e se tu tiveres aquele termorretrátil, vá lá que já estás melhor que 99% de muita gente, não é? Às vezes uma resina, mas é complicado, né? A gente teve um avanço muito grande em relação a isso, mas é um desafio a transmissão de dados ainda, porque ela envolve várias equipes, né? Então, o dado sair da barragem e ir para um centro de monitoramento, ele envolve uma equipe de tecnologia especializada, né? E se a gente conseguir, eventualmente, novas tecnologias que minimizem o uso, por exemplo, de rádio, né? E talvez usando satélite, acho que seria interessante. Agora estavas a falar agora veio uma pergunta aqui que nem estava aqui na lista que eu tinha feito. Trabalhas com manutenção. Curiosidade minha, quantos equipamentos já tiveste problema por surto? Por raio? Tens muito problema com isso? Não é muito frequente, mas acontece. Já aconteceu em uma barragem, de cair um raio na barragem e queimar ali 4, 6 instrumentos próximo ao raio. Mas eles tinham proteção de surto ou não? Não. Eu estava discutindo até essa questão da proteção de surto com o Sérgio da Camp Brasil, tá? Porque assim, a proteção de surto, para ela funcionar efetivamente, né, você tem que fazer um aterramento até abaixo do sensor, né? Aquela barra de cobre. Aquela barra de cobre. A barra de cobre que é mais superficial, né? Eu estava até conversando com o Sérgio, ele dessa área de eletrônica. Ele é mais para descarga elétrica devido à estática, né? Então, você tem, por exemplo, o teu poste, tua estação. E com o tempo ali você tem ali uma questão da estática, né? Então aquele aterramento serve para descarregar esse tipo de carga elétrica, tá? Também funciona o aterramento superficial quando você tem um sistema de torre, de poste de alumínio, né? Que o alumínio é um bom condutor, então ele acaba fluindo. Mas quando a gente fala de postes de ferro, né? De aço, já esse aterramento ele
não funciona muito bem, né? Então eu vejo que se cair um raio ali, ele tem que... Pro poste principal, né? Pro concentrador, até acho que funciona bem. Agora, pontualmente pro instrumento, aquela barra de cobre pontual ali, ela não tem muita função, né? Porque acaba que o próprio piezômetro, ele é o aterramento do próprio datalogue local. Porque é o mais fundo, né? O raio atinge, a onda propaga no solo e ele fica ali no raio de ação e atinge... Aí para estática, eletricidade estática, ele funciona com o fio terra. Agora, como raio, eu estava conversando com esse Sérgio, que é mais da área elétrica, ele falou, para um raio não tem como você evitar ele. O raio cair ali no piezômetro, ele vai queimar, né? A não ser que se tivesse o aterramento abaixo do sensor. Aí você conseguiria, mas aí é só na fase de instalação que você consegue. Existem alguns manuais, né? Se você pegar aí, acho que algum Geocom, algum RST Slope de Care, tem um deles ali, tem essa questão do cabo de aterramento, o Rock Test, não lembro qual deles, mas tem um perfil que ele fala, para aterramento a barra ela tem que transpassar o sensor, né? Porque é uma questão de diferença de potencial, né? Não, mas isso é bem interessante. Eu pergunto isso, tipo, eu acho que eu não conheço pelo menos país como o Brasil, que tem um país que tenha mais raios que o Brasil. Tem muito raio. Mas a gente já tive um instrumento que já foi atingido 2 vezes, cara, no mesmo local. Tô te falando, cara. A mim já me disseram assim, não cai o raio 2 vezes no mesmo local, cai. Eu já instalei um equipamento, ele deu um problema em 2 sensores e ele ficou afetado. Mandamos para a fábrica. Cara, tava umas coisas muito malucas na manutenção desse cara. Eu não sei o que é que aconteceu aqui. Aí a gente ficava ali especulando. Aí uma vez aí a gente mandou mandámos um na garantia. Passado meses, cara. Outra vez. Dois sensores. Cara, em todo o Brasil, eu nunca tive um equipamento ali que tivesse dado no mesmo ponto problema. Aí naquele dia, e eu lembro que tinha chovido em São Paulo para caramba. E eu perguntei lá para o cara da barragem. Ele disse, choveu aí. E lá choveu e deu muito raio. E eu assim, espera lá. Aí eu olhei, aí eu voltei atrás. Eu disse assim, foi o raio que caiu a segunda vez aqui. E a segunda vez que caiu, ele só afetou alguns segmentos, não afetou a cadeia toda. Porque aí depois eu fui falar com o cara, com o técnico, o CTO da tecnologia lá da empresa, e ele diz assim, o raio percorre o instrumento e ele vai procurar o weak link, o elo mais fraco. E aí ele vai quebrar o elo mais fraco, os outros eles vão continuar funcionando. Aí a gente viu lá que o equipamento danificou 2 sensores, a gente removeu e depois continuou funcionando. Mas aí depois eu voltei para trás, aquele lá outro deve ter tomado uma descarga maior e foi à vida. E aí eu assim, cara, 2 no mesmo ponto, cara, no mesmo ponto. Mas ao início eu não sabia porque não tinha o contato que tinha sido raio. Mas pronto, é só curiosidade, e é importante isso, porque isso afeta a tua manutenção. Eu acho que é importante também para etapa de projeto. A gente teve, assim, que eu tenho conhecimento ali da região que eu trabalho, nessa barragem específica, que o geotécnico estava lá e viu o raio caindo na barragem, estava próximo e até se assustou e de fato queimou, realmente queimou, né? A gente teve que trocar tanto o sensor quanto o datalogger. E teve uma questão de uma barragem na etapa de construção ainda, lá ainda estava recebendo ainda rejeito, e teve instrumentos que foram também danificados por raio. E para essa foi um pouco mais crítico, porque no projeto não tinha uma redundância para todos eles, né? Para alguns havia um manual e um de corda vibrante, né? Então, também é importante também você não pensar no sistema às vezes totalmente automatizado por essas questões, né? Se eu, por exemplo, colocar somente instrumentos de corda vibrante, né? Se você tem um raio, você acaba queimando o sensor, né? E compromete ao passo que se você tem um instrumento de tubo aberto e se você automatizar ele queima, mas você consegue ainda fazer a leitura manual. Então beleza. Uma variável importante também. Tá. Só o cara está-me a falar aqui que já deu 1 hora. A gente vai estender aqui mais um pouquinho, pessoal. Hoje estamos com disponível, vamos aproveitar aqui que a gente está com tempo. Hoje vamos dar aqui uma esticada aqui, se você se importar. Portanto, em termos de confiabilidade, a gente já falou aqui daqui na sequência, que a gente já falou todas as inovações tecnológicas e tudo mais, mas eu acho que seria interessante que eu também tive um trabalho que tu publicaste aqui recentemente no Coranseg 2024, que foi o guia de padronização de projetos de instrumentação geotécnica para sistema para pilhas, basicamente, não é? Que tu desenvolveste. E se tu podias falar um pouco do que é que consistiu esse trabalho, porque é que vocês o desenvolveram, o que é que vocês acharam tão importante publicar esse trabalho aí? Então, a gente está num processo no ambiente de mineração em que cada vez menos barragens de rejeito são construídas e cada vez mais hoje a gente
fazem empilhamento do rejeito seco. Então a gente vai ter uma quantidade bem grande de pilhas, né, nas mineradoras por conta dessa nova realidade. A ideia de escrever esse artigo, né, ela veio muito do Braulio, que é um engenheiro geotécnico da Vale, né? E aí ele veio com essa ideia, a gente envolveu a equipe da Lilian, da Fulgor, a Laísa participou ativamente, né? Então esse trabalho a gente fez aí praticamente em 4 mãos, né? Pensando aí numa empresa de mineração e uma empresa da área de projeto, né? Mas basicamente foi trazer, né, as boas práticas que a gente tem do Danny Cliff, né? Danny Cliff tem do Red Book, lá ele fala da abordagem sistêmica de um projeto de instrumentação. Então o que a gente fez? Foi pegar toda essa boa prática e trazer para os projetos de mineração, né? Então foi um trabalho bem legal em que a gente pegou o as-is, né? Como que hoje isso é feito numa empresa de mineração e como que deveria ser feito, né? Legal, cara. Passando por todas as etapas, né? Se pegar no livro, um dos tópicos do livro ele vai desde a definição das condições de projeto, né? Ele fala da manutenção, tá? O passo 17 é planejar a calibração irregular da manutenção, tá? Então, esse é meu aqui, entendeu? Então a gente passou por todo ele, a gente abordou esse assunto hoje, né? Mas ele fala ali de 20 passos, né? E as responsabilidades de cada um dos passos, né? Porque depois tens uma matriz de responsabilidade. Sim, ele menciona isso. Então a ideia foi trazer essa abordagem sistêmica para projetos. E a gente apontou melhorias, apresentou, né? E hoje é um guia que é bastante divulgado internamente na mineradora para melhorar o processo, né? E também teve uma abordagem também muito de QAQC, né? Que a gente falou de calibração e aferição. Né? Então, a gente falou muito na etapa de manutenção, mas na etapa da entrega, a gente também tem que ter esse tipo de atividade, né? Então, você tem que ter tanto os controles e a parte de qualidade, né? Referente à entrega da instrumentação. Então, você mesmo falou assim, vem a empresa, instala a entrega. Né? E aí tem a turma da manutenção, né? Que vai fazer através do PCM, né? Mas antes disso eu tenho que ter um controle tecnológico. Como é que foi entregue o negócio? Foi entregue tudo funcional, tudo está funcionando. Qual é o report? Cadê o as-build? Como foi instalado? Exato. Quando foi instalado? Quem checou? Qual foi o software? E esse questionamento todo a gente tem hoje, por exemplo, formulários para toda a cadeia de instrumentação e o que eu tenho que ter para cada... Pelo menos para os instrumentos principais, né? A gente começou o projeto com a parte de piezometria, de inclinometria, né? Que é mais comum ali. É mais usado também. Indicador de nível d'água. Então, a gente tem todos esses formulários. Então, internamente, quando eu vou ter uma nova implantação... Já tem checklist todo. Já recomendo. Esse aqui que é o teu QAQC. Né? Que legal, cara. E na parte de projeto também. Né? A gente já tem ali, a abordagem sistemática essa daqui. O que é que eu me tenho que preocupar no projeto antes de eu ir para cá? Antes de eu comprar os equipamentos? Antes de tudo. É a premissa, não é? O início. Legal, cara. Antes de comprar mesmo. Na etapa de projeto, né? Quando... A gente ainda está com o projetista, com o geotécnico projetista, que ele fala, minha concepção é que tem que ter piezômetros, inclinômetros, né, prismas, né? Na abordagem do Danny Cliff, ele fala, por que eu tenho que ter isso aqui, né? O que eu tenho que responder? Quais são as magnitudes que eu estou esperando responder? Porque para a instrumentação geotécnica, você quer identificar um padrão e você quer ter um limite de controle, né? Claro. Se você não tem isso... Teu sistema de monitoramento ele pode não ser o mais adequado. Adequado. É ineficiente. A história do crack meter que mete 5 mm, mas na realidade a abertura vai a 10, 15, não é? Aí se tu não tens o range suficiente, aí ele não te vai atender às necessidades. Isso é um pequeno exemplo. O range é uma das partes abordadas aqui nesse trabalho. Piezômetro. Tu tens o piezômetro 350 kPa, 700 kPa, 1 MPa, mas ele tem porque depende do nível de água, a pressão que tu vais aguentar ali. Tem casos que o mais comum é o 350, não é? Mas às vezes tu vais mais fundo, portanto vais ter uma pressão teoricamente maior, portanto tu tens que ter um range maior. E às vezes o pessoal compra aí, pesa no caso corda vibrante, padrão. E aí o cara vai ver que o range não atende. Exatamente. Isso é um erro mais comum que eu vejo assim, piezômetro, cara. Principalmente, né, a gente está falando às vezes ali de pilhas e cavas que tem profundidades elevadas, né? Em cava, principalmente, é fácil instrumento de 150 metros, 200 metros, né? Então, não existe instrumento padrão, né? Então, dentro desse trabalho, um dos pontos observados foi isso, né? Às vezes o projeto de instrumentação, às vezes uma planta
de localização, né? Sem eu ter ali o range, o modelo, né? Tecnologia de transmissão, até onde eu vou ali nesse projeto. Então, foi um trabalho bem bacana que a gente fez com a Lília. Não sei se a Lília já falou sobre isso, mas ela também já publicou diversos artigos. A dissertação dela foi sobre QAQC também. Né? Então, é bem interessante aí esse link. A gente vai fazer um podcast aí depois. Em conjunto aí com a Lília, só para falar dessa parte que eu acho que vale a pena explorar. Cara, porque essa questão, deixar aquela parte tão empírica para transformar numa questão mais sistemática, metódica, ter um método ali. Sim. Já, a gente sabe que é importante, só que tu tens que pôr no papel. É muito bonito dizer, pessoal, olha, a gente vai organizar aqui o processo, olha, aqui tem um checklist, aqui tem isto, mas se tu não transformas aquilo num processo da empresa oficial, senão depois assim, um dia tu sais da empresa assim, olha, o Bazan fazia aquilo ali, cadê? Não, tem que ser um negócio que tem que ser incorporado na empresa, para depois todo mundo absorver e dizer, não, piezómetro, o checklist é esse, inclinómetro, checklist é esse, a instalação é aqui. Alguém tem que estar supervisionando. Tornar um processo, não é, que depois vai premiar no resto da empresa ou até no próprio setor. E isso é muito importante, transformar essa parte mais empírica, ou até que está escrito na bibliografia, só que transformar isso num procedimento, cara. Isso é muito importante. Eu acabei nem te perguntando, tu tens alguma atividade relacionada com gestão de dados, análise, ou tu só ficas mais na parte de implementação, manutenção, ou tu chegas a olhar dados, chegas a analisar alguns dados de instrumentação? Ou essa parte é do departamento? Não, hoje a análise de dados ela fica muito com a parte do Centro de Monitoramento Geotécnico, né? Chuta. Eu trabalho muito com a questão de outlier, né? Eu tenho algum instrumento... Se deu alguma coisa fora, aí tem os chamam. Aí eles me chamam, tá estranho isso daqui, o que você acha, né? Aí eu faço uma análise para verificar se isso... Qual que é a decorrência, né? Porque, em teoria, uma vez que você tem o projeto da estrutura, você tem o projeto de instrumentação, você tem os limites de controle, né? A análise de dados ela não é complexa, né? Você vai acompanhar, vai observar ali que tem um padrão de comportamento, né? O monitoramento ele busca esses padrões. Se eu atingir algum nível de controle, eu tenho que tomar alguma ação, né? Durante uma ação relacionada à segurança operacional, né? Claro. Limitar acesso, evacuar a área, né? O TARP, né? O TARP, exatamente. Então, mais nesse sentido. Então, eu fico mais na questão ali, quando tem alguma coisa estranha, eles acabam me chamando. Quando tem bucha, chama o Bazan. Os caras assim, isto tem alguma coisa estranha, chama ali com aquele sinal do Batman. Aí vai algo parecido, mas é via Teams daí, via Teams, tá? Aí vai o Bazan, um pé gigante, aí vai o Bazan. Estamos a falar, a gente falou aqui da questão, cara, que o nosso tempo já está indo para o espaço, não é? A gente podia falar um pouco da norma, mas aí eu queria mais perguntar do... Eu sugiro que para a norma nova de instrumentação é a 17189. 9, não é? A gente vai colocar todos os links, esses papers que o Bazan tem aqui, nós vamos disponibilizar os links, eles estão nos anais do Cobransec 2024, mas nós vamos disponibilizar para vocês descarregarem e terem acesso, e a NBR não posso disponibilizar, obviamente, mas se vocês têm CREA podem acedê-la gratuitamente, que é a nova NBR 17189 2024, que é instrumentação em barragens, mas é de barragens de acumulação de água. Mas ela está bem interessante porque assim, ela trouxe rotinas que não eram pontos de norma, como o teste de vida, né, que era amplamente utilizado aí no meio geotécnico, e ela veio para a norma, né? Então é como se fosse uma consagração de uma boa prática de engenharia que veio para a norma. Os guidelines, não é? Eu acho que tem muita oportunidade. Eu não cheguei a comentar com o comitê, mas eu tenho interesse em questionar por que isso não foi para mineração. Muito provavelmente por conta das barragens alteadas a montante, linha de centro, né? Então... Essa questão dos testes de vida tem a questão de às vezes injetar água, coluna de água, então isso pode ter um impacto. Então, provavelmente por isso, mas ela é uma boa referência. É uma boa referência. Então, na falta de normas, nós não temos muitas normas assim específicas de instrumentação. Eu acho que essa é mais completa. Eu acho que esta é mais completa falando de instrumentação. Uma coisa é normas que a ANM tem a te obrigar a instrumentar com um DPA alto, mas eles dizem assim, instrumenta. Eles não dizem como instrumenta, qual é a frequência. Esta norma aqui, eu lembro que tem lá uma tabela, tu tens lá a frequência de leitura e tudo mais, que eu achei muito interessante. Eu achei super também. Eles acharam
eles foram mais detalhes. Eu estava procurando o nome dos autores, de quem participou nessa norma, e eu não encontrei ainda, mas não encontrei, cara. Eu te aviso pra gente conversar com eles, pra gente trazer eles aqui. Então, porque eu sei isso. Não, a gente não vai fazer nada de mal. Eu acho que a gente gostaria de ser incluído nessa discussão. Eu trabalho no dia a dia com isso e eu acho que é uma discussão válida para trazer para a mineração, para trazer para a infraestrutura, porque se esse trabalho foi feito, cara, tipo, logo depois que a gente estava a falar da questão da norma, eu aproveitei que o meu CREA estava em dia e aí eu tenho acesso às normas. Aí eu aproveitei, já paguei para o ano, já tirei isso da minha frente. E aí eu pensei, agora o CREA te habilita, tu podes visualizar a norma. Eu tinha até desconto. E aí eu aproveitei assim, deixa-me ver a norma de projeto geotécnico. E aí, tu vais lá na norma de projeto geotécnico e a norma de projeto geotécnico, dependendo do projeto, seja aterro, seja a fundação, ela tem uma parte de monitoramento. Só que essa parte de monitoramento, assim, basicamente eles estão a dizer que fica ao critério do projetista. Diz assim, quando o monitoramento é necessário, aterro, por opressões, inclinómetro, recalque, fica assim muito... se eu colocar um pino, eu estou monitorando. E tu ficas ali aberto. Portanto, isto que está aqui, isto deveria, do género assim, norma para projetos de infraestrutura, anexo A, aterro. Olha, eu sei que tem coisas que varia caso a caso, mas isto mesmo que tu colocaste, qual é a frequência? Porque isso é uma pergunta muito comum para quem está a trabalhar projeto. Tu falaste assim, muitas vezes o projetista tem uma planta com instrumentos. E às vezes, eles até te perguntam, qual é a frequência que você quer? Eu não sei, o projeto é seu. O modelo é seu, você é que me tem que dizer. Tipo, às vezes ficava assim, espera lá, este não é o meu papel, ficas muito nessa coisa. E essa norma me chamou a atenção e que ela deveria ser expandida para outras contenções, aterros, fundações. A mineração é um caso à par, mas tipo, podemos entrar nessa questão. Eu acho que isso poderia ser aproveitado para outras. Eu vou localizar os autores e vamos trazê-los aqui. Se calhar a gente conhece, eu acho que vamos chegar aos nomes e se calhar talvez tenha gente que já passou aqui. Eu estou desconfiado que tem. Estavas a falar, só para finalizar aqui, estavas a falar que iniciaste o teu doutorado, não é? Qual é o tema, não é? O que é que tu vais fazer? Que maluquice é essa de fazer doutorado? 4 anos de dedicação ali, como é que vai ser aí? Qual é o teu tema? O que é que tu vais... qual é o teu objetivo aqui para alcançar com o doutorado? Acho que quando a gente faz mestrado, a gente repensa, né, de fazer o doutorado, né? Eu defendi... Por isso é que eu estou dizendo, que maluquice é essa, Vassal? O mestrado para mim foi bem... É difícil trabalhar e estudar, né? Então, complicado. Acabei defendendo meu mestrado em 2015 e, assim, naquele momento eu falava, eu tenho vontade de fazer o doutorado ainda, né? É jovem, inconsciente. Mas a gente já deu tempo, né? A gente já tem um background legal para contribuir de alguma forma, né? Mas eu estou muito na linha de percolação e barragem, análise de dados de teste de vida. A gente tem um banco de dados bem legal ali para esses ensaios de percolação e barragem, pilha, né? Então eu estou muito nessa linha de estudar percolação. Então, aquele basicamente esse trabalho que tu estás aqui a desenvolver que a gente falou, assim, ao longo do tempo, vários estudos, vários testes de vida e vários casos, isso é bem legal. E a gente tem a oportunidade de comparar com ensaios realizados na estrutura, como CPTU, né? Então, ver se as permeabilidades que a gente obtém... Comparar com os perfis, os estratos geológicos de cada uma das partes. Isso é legal. Então, nessa linha, doutorado, a proposta inicial é uma, você sabe que a pesquisa ela acaba às vezes indo para um outro caminho, mas a ideia inicial é percolação. Minha esposa também dizia, por que você não faz doutorado? Eu não começo. Se você acha que eu paro um pouco em casa, imagine se eu começar a fazer doutorado. Aí não vai por aí. É melhor eu fazer podcast, deixa eu ficar quieto, senão não vai dar certo. Mas a ideia é contribuir de alguma maneira, né? Acho que a gente sempre, né, no meio de mineração tem, como você falou hoje, a geotecnia aplicada à mineração, ela tem uma relevância importante hoje no Brasil, eu acho, né? Acho que ela representa boa parte dos geotécnicos hoje estão na mineração. Se a gente observar o último Cobranseg, né? A presença da mineração, ela muito forte. Está forte, né? Então, vários ali stands da mineração, né? Não desmerecendo outras áreas da geotecnia, gente. Mas tá forte. Então, eu pretendo contribuir de alguma forma para a segurança das estruturas, né? Então, essa é a ideia, né? Então, previamente, nós estamos aqui, a gente estava conversando sobre o último Cobranseg e o papel que a mineração tem cada vez mais presença nos fóruns de discussão e nos congressos de geotecnia. Portanto, eu acho que o Cobranseg antigamente tinha um viés um pouco mais projetista e
e fundações, e contenção, uma coisa mais de infraestrutura, mas de uns anos para cá, cara, a mineração está tomando conta, assim, em termos de relevância, em termos de exposição, em termos de se mostrar os trabalhos novos que estão sendo feitos, e em termos de papers, cara, tu vais ver paper, isso aqui é rejeito de minério de ferro, CPTU, não sei das quantas, testes laboratoriais, cara, uma série de radares, INSARs, instrumentação, o Slope Stability foi o caso, o ano passado o Slope Stability foi o congresso com mais artigos de instrumentação que eu vi na minha vida, tinha 100 e poucos, cara, foi um dos revisores, eu lembro assim, eu nunca vi um, para além do FMGM, que é só de instrumentação, eu nunca vi um congresso com tanta coisa de instrumentação. Portanto, e tu começas a ver isso também nos Cobrancecs, e que estavas a falar, tem muito mais empresas de mineração patrocinando e com stand, e eu já falei aqui mais que uma vez, no Cobrancec de 22 tu tinhas 3 empresas que trabalhavam com instrumentação, este ano tinhas, o ano passado, 2024, tu tinhas 9 stands de instrumentação. E essa instrumentação ela está lá principalmente por causa da mineração, porque aquilo é tudo pessoal que trabalha com mineração. Portanto, a mineração tem trazido, assim, e o destaque tem tido internacionalmente. Eu lembro, não sei se foi o último Tailings, que foi em Vancouver, que estava lá o pessoal da Vale, estava lá até os chefões, né, da Vale, lá, o chefe lá. E eu lembro-me que tinha uma tela que tinha a quantidade de papers escritos. E eu acho que o Brasil, se não estava em primeiro na quantidade de papers submetidos, posso estar errado. Se não era o primeiro, era o segundo. Então, repara na quantidade assim, de produção de material técnico, de papers, que tem sido feitos só na base da mineração, para a geotecnia nacional, lá fora. E a mudança que ela tem promovido também na educação. Temos visto cursos serem adaptados a matérias de instrumentação, um pouco mais de ênfase em investigação geotécnica e laboratório, mais para a parte de mineração, nas universidades de Minas Gerais. Porque os alunos saem dali, eles vão trabalhar para onde? Eles vão trabalhar para a Vale, vão trabalhar para a São Marco, vão trabalhar para a CSN, vão trabalhar para as minas Anglo Gold e tal. Não estou passando publicidade aqui, ninguém patrocina, portanto não ganho nada com isso. Estou brincando. Mas, cara, eles vão trabalhar para isso. Portanto, essas empresas, elas necessitam desse tipo de conhecimento, cara. Portanto, as faculdades, eu lembro de estar em conferências internacionais e o pessoal estava impressionado com o que a Vale desenvolveu em termos de, internamente, em termos de instituto de pesquisa, investimento em investigação, não só interna, como faculdades que subsidia para eles fazerem investigação. E essa mudança no ensino que tem sido feito na engenharia, apesar de continuares a ter um gap muito grande de profissionais, mas o que está sendo feito não é de dentro para fora, de fora do aparelho de ensino do Estado, para conseguir fazer mudar. O que é que, por exemplo, as empresas de mineração estão fazendo de fora para conseguir mudar isso. E eu acho que isso, cara, então também vês o poder da mineração que tem no PIB, não é? Mas ainda, e apesar de todo esse esforço de investimento, ainda falta, não é? Ainda tens muita... Sim, não, mas eu acho que tem muito um apelo de segurança operacional, né? Depois de tudo que aconteceu, né? A gente teve 2 acidentes aí no Brasil. Eu acho que tem muito a questão dos estudos geotécnicos e da segurança operacional, né? Então, acho que é fato que ninguém quer que aconteça o que aconteceu no passado, e claro, a geotecnia tem um papel crucial ali, né, nesse processo. Então, isso é reflexo disso, e eu vejo que isso vai continuar por um longo tempo, né? Porque... Felizmente, não é? A gente já falou aqui mais do que uma vez que o Brasil, depois do que aconteceu, se tornou referência em monitoramento geotécnico. Portanto, o que se faz aqui, não vejo em termos de centros de monitoramento geotécnico, eu já visitei aqui alguns lugares, tive esse privilégio. O que vocês fazem aqui, assim, aquelas salinhas ali todas automatizadas, é algo que vocês não veem em todo lado no mundo, cara. Tipo, o Brasil deu saltos muito significativos nisso aí e está fazendo escola. E daqui já passou, estamos a falar de 19, portanto já estamos a fazer 6 anos que aconteceu o Brumadinho. Imagina daqui a 10, 20 anos, esse pessoal que começou trabalhando com isso, a escola que eles vão trazer não só aqui no Brasil, mas lá fora, o exemplo, assim, olha, nós tivemos esta mudança desde 2019, vimos fazendo isso aqui já meia década, não é? De trabalho intensivo nisso aqui, também legislativo e de supervisão, mas imagina daqui a 10, 20 anos, os profissionais, a experiência que eles ganharam e o que eles podem mostrar para lá para fora, cara. Eu acho que eu fico super contente com isso quando eu vejo isso aqui, porque às vezes eu passo essa mensagem, o pessoal não tem ideia do que é que o Brasil representa na mineração lá fora. Canadá, Estados Unidos, Austrália, Chile, Peru, mas assim, em termos de instrumentação, a tecnologia que está sendo aplicada aqui, o que está sendo escrito, o que está sendo feito aqui,
vocês deviam se orgulhar. Só falando, só acredita em mim. Não estou só passando o pano, não. Acredita em mim que o negócio vai chegar num bom porto se continuar a trabalhar dessa maneira. E já me estão aqui avisando que a gente passou muito para além da hora. Cara, considerações finais. Chega daí, deixa-te à vontade para a gente encerrar aqui. Senão a gente vai ser expulso aqui do estúdio. Tá, eu queria agradecer você pela oportunidade. Agradecer todas as pessoas que participaram da minha trajetória, né? Eu trouxe algumas fotos ali, você falou das perguntas de início de carreira, mas todas as pessoas que eu trouxe, elas fazem parte do crescimento profissional. Tem pessoas que não estão ali nas fotos, mas com as quais eu trabalhei, né? Eu acho que o conhecimento, eu acho que a gente busca muito conhecimento também nas universidades, mas eu acho que é o dia a dia, o trabalho, né? Que faz com que você acumule, né? Então, todo o conhecimento que a gente tem, às vezes, ele vem, sei lá, no manuais, né? Conversando com fornecedores de instrumentação, estudando, né? Testando, errando, né? Então... Curso, webinar... Exatamente. Então... Ir para campo, sujar a bota, errar, fazer o curso outra vez, esquecer o curso. Não, é isso, cara. Tentativa e erro. No último episódio a gente estava a falar aqui, saber errar, aprender com erro, ir para campo, cara, cobrar-nos a nós próprios. Mas é essa coisa aí de tu ir para campo e teres essa... E às vezes a gente não pensa, tipo, a tua trajetória, estavas aqui a mostrar as fotos, eu também estava a pensar na minha. Já assim, aqueles pequenos trabalhos que tu foste fazer aqui, dizendo, aqui eu tive que emendar cabo. Parece uma coisa assim, puta, porque é que eu estudei tanto tempo para emendar cabo? Mas aí, lá na frente, tu vais trabalhar com manutenção e tu pensas assim, para lá, emendar cabo é importante, porque para emendar cabo, se eu não fizer isto assim, pode ser um ponto de problema. E às vezes aquelas pequenas coisas que a gente está fazendo lá atrás, eu sou um aprendizado que a gente espera lá, isso aqui falei a pena. Eu falo isso, cara, porque eu trabalhei com muito inclinômetro manual lá atrás. Eu também. E assim, estava a fazer uma coisa na Paulista e às vezes a rodinha estava quebrada, a gente trocou a roda, a diferença. Vibração na Paulista ali, o autocarro em Portugal, o ônibus e o metrô tem vibração, a leitura do dia dava uma coisa. Entendes? E aí tu pensas assim, o que é que eu estou a fazer aqui às 3 da manhã a fazer leitura de inclinómetro? Porquê? Porque de manhã dava uma coisa e à noite dava outra, e nós precisamos provar esse ponto. E aí depois, anos mais tarde, aí chega um cliente, tu estás a dar suporte, não, mas tem não sei o quê, máquinas, eu para lá, tem máquina, tem vibração, se tem vibração vai afetar o acelerómetro, já vês, aquilo que tu trabalhaste há 10, 15 anos atrás é aquela pecinha do trajeto do puzzle, não é? Que faz parte. Portanto, eu acho que isso, as pessoas que passam pelo nosso caminho, elas têm uma função, não é? E uma contribuição para dar. Portanto, eu acho que isso é super relevante. Acho que também é de consideração final falar que a instrumentação geotécnica tem um papel muito importante também na segurança operacional, né? Pensando na mineração, que é o meu nicho hoje, né? Mas todos os outros projetos, quando eu trabalhei na área de infra, tem um cunho de segurança, né, André? Então, ela é uma ferramenta importante aí para, claro, confirmar modelos, né? Tudo geotécnico quer uma confirmação do que projetou, mas ela também tem esse cunho de segurança também. Exatamente. Então, acho que segurança da obra e das pessoas, né? Se tiver um acidente de pessoas ali, elas podem ser atingidas. Então, cara, eu acho que... Acho que é isso, agradeço a oportunidade. Imagina, cara, foi um prazer ter aqui, obrigado por ter aqui visitado aqui pessoalmente, não é? Outras oportunidades surgirão certamente. Com certeza. Temos de fazer esse episódio com a Lilian para discutir, ela está a resolver aqui. Pessoal, chegamos aqui ao nosso finalmente, a gente esticou aqui um pouquinho, mas foi por um bom motivo. Sabem como é que é, nos sigam no YouTube e no LinkedIn, contato direto imonitgeotech@gmail.com. Agradecer aos nossos patrocinadores, Tecnia Engenharia, Delta Mais Saúde e Delta Mais Assessoria. QR Code na tela, o livrinho está aqui, continua disponível para sorteio. Não se esqueçam de se inscrever e até à próxima. Obrigado, valeu.